Voltamos ao vivo. Eu não sei exatamente o porquê, mas não foi travou não. Parece que caiu a conexão, aí eu estou voltando. Vou esperar o pessoal entrar novamente para a gente continuar. Mas dessa vez não foi travamento, não sei exatamente o que aconteceu. Simplesmente parou a transmissão, mas agora voltou, tá ok. Vamos aguardar o pessoal entrar para que a gente continue. Nós não vamos desistir, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Beleza? Quem mais vai chegar com a gente aí? Nós estamos falando de princípio do contraditório, com uma visão mais destinada, mais direcionada ao estudo das provas no processo penal. Pois bem, se o princípio do contraditório é o direito de participar de todos os atos do processo, então nós vamos entender que toda prova que for produzida no processo penal deve ter a participação do acusado, se ela foi pleiteada pelo Ministério Público, logicamente, porque se ela foi pleiteada pela defesa, aí seria até desnecessário eu fazer essa observação. O que eu quero dizer é que o Ministério Público, enquanto representante do Estado, todas as vezes que pleitear a produção de alguma prova, o réu, o acusado, terá o direito de participar da produção dessa prova ou de tomar conhecimento e contra ela poder se insurgir. Isso é o contraditório. Quando nós falamos em paridade de armas, essa participação deve ser igualitária, ou seja, ele vai participar em igualdade de condições com o Ministério Público. Para que fique bem claro, vamos entender isso da seguinte forma. Imagine que ao produzir a prova testemunhal, o promotor tem direito de arrolar 5 testemunhas. Logicamente, a defesa também terá direito de arrolar 5 testemunhas. Digamos que o Ministério Público peça uma prova pericial. Vívia, bom dia, tudo bem? Depois eu vou trocar umas ideias com você, porque você está transmitindo aula com frequência e eu não estou conseguindo. O Facebook, todas as vezes que eu tento, trava. Hoje eu tentei novamente, travou. Aí eu vim aqui para o Periscope, porque parece-me que o Periscope está tranquilo, não travou ainda. Mas depois eu vou trocar umas ideias com você para você me ajudar. Estou estudando esse tema agora. Que bacana, maravilha. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa aí, tá? Então, beleza. Estamos à disposição também. Muito obrigado, meu anjo. Então, pessoal, vejam só. Se nós falamos de contraditório numa concepção moderna de paridade de armas, significa dizer que todas as provas que o Ministério Público pode produzir, a defesa também pode. Eu cito para vocês um exemplo muito interessante e que ao fazer um concurso, uma prova de OAB, vocês devem ficar atentos. Todas as vezes que se fala em busca e apreensão, que é um meio de prova, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, muito se diz que o Ministério Público pediu, o juiz deferiu, a polícia foi lá e fez uma busca e apreensão. Tudo bem, a polícia faz uma busca e apreensão a pedido do Ministério Público. Mas olha que bacana quando você entende esse contraditório moderno que eu acabei de me referir. A defesa também pode pedir uma busca e apreensão. Isso é novo na cabeça de muitos de vocês. Muitos de vocês se assustam com essa ideia. Como assim a defesa vai pedir uma busca e apreensão? Simples. Por exemplo, já teve situações em que eu, como advogado de defesa, pedi busca e apreensão na casa da família da vítima. É lógico que nós temos que partir de uma ideia que nós podemos estar falando de qualquer outro tipo de crime, né? Não seria muito usual uma busca e apreensão na casa da vítima de um homicídio, mas eu estou me referindo a qualquer outra modalidade de crime. Nesse caso em específico, por exemplo, a gente pode pedir uma busca e apreensão na casa de uma vítima, suposta vítima de estupro, onde, através da busca e apreensão feita nos equipamentos eletrônicos dessa pessoa, a gente possa quebrar, afastar o sigilo telefônico e, através da perícia que se faz nos equipamentos, descobrir que tudo aquilo, toda aquela acusação não passou de uma armação por parte da vítima. Isso é muito comum de acontecer. Então, nada impede que a defesa peça uma busca e apreensão. Eu apenas citei esse exemplo para que vocês entendam exatamente o que é essa igualdade de condições a que me refiro quando falo de contraditório. Então, o contraditório no processo penal é o direito que o réu tem de participar de todos os atos do processo, em igualdade de condições. E aqui, já que nós estamos estudando provas no processo penal, é entender que nesse caso, a parte pode pedir uma prova
igualzinho o Ministério Público pode. O colega perguntou se eu sou promotor. Não, eu sou advogado criminalista, atuo na defesa. A defesa também pode pedir uma busca e apreensão, não é só o promotor. E por que a defesa também pode? Porque ela atua em igualdade de condições com a outra parte, que é o Ministério Público. Beleza? Tranquilo? Onde nós teríamos aí um detalhe a ser observado com muita atenção no contraditório, na produção de provas no processo penal, é a realidade do contraditório diferido, postergado. Por que isso? Porque é uma questão que tem sido cobrada. Eu já vi recentemente em provas de concurso, em provas da OAB, essa questão. Aqui na nossa cidade, recentemente, teve um exame de seleção para estagiários do Ministério Público e uma das questões abertas era justamente essa: discorrer sobre o contraditório postergado ou diferido nas provas cautelares do processo penal, nas medidas cautelares, perdão. Então vejam só, o que é isso? Primeiro, o contraditório não é o direito de participar de todos os atos do processo? Sim, beleza, tranquilo. Bom dia, Jorge. Só que, às vezes, essa participação, dependendo da forma como ela acontecer, ela vai inviabilizar a produção de prova. Vou citar um exemplo para vocês. Imaginem que um promotor de justiça peça a prisão temporária de um acusado. Se nós analisarmos o contraditório da forma como ele nos é ensinado, diante desse pedido do Ministério Público, Teresina, beleza, sejam bem-vindos, gente. Diante desse pedido do Ministério Público, o juiz abriria vistas do processo ao réu, para o réu se manifestar em obediência ao contraditório. Depois de obedecido o contraditório, o juiz decidiria. Bacana, não é? Mas imaginem comigo, o promotor pede a prisão de um réu. O juiz resolve ouvir o réu para ver o que ele acha. Eu costumo dizer com os meus alunos, provavelmente o réu vai postar lá no Instagram, no Facebook, #partiu fuga. Porque ele não vai esperar para ver se o juiz vai deferir ou não. Então, com certeza, esse contraditório inviabilizou a prova, a medida cautelar que foi solicitada, que era a prisão temporária. Nesse caso, então, o contraditório será diferido ou postergado, ou seja, o juiz vai decidir se decreta ou não a prisão do réu. Em decretando, tão logo a prisão seja efetivada, abrirá-se vista dos autos para o réu se manifestar, porque ele tem direito a se manifestar em obediência ao contraditório. Mas observem, esse contraditório só foi obedecido no momento posterior à execução da medida. Daí nós dissemos postergado, diferido, contraditório, diferido e postergado, nada mais é do que isso. Se nós tivéssemos que responder isso numa questão aberta, nós poderíamos dizer: o contraditório diferido ou postergado é o contraditório adotado nas medidas cautelares e nas provas do processo penal, de forma que o contraditório só será observado depois de efetivada a medida, porque se observá-lo antes, poderá tornar ineficaz. Imagine um pedido de busca e apreensão. Eu já disse aqui mais cedo. Beleza, muito obrigado, viu, Vivian, pelo apoio. Eu já disse a vocês mais cedo que a busca e apreensão é um meio de prova. Então vamos raciocinar. O promotor pede a busca e apreensão na casa do réu. O juiz resolve ouvir o réu para ver o que ele pensa em obediência ao contraditório. Se tiver alguma coisa ilícita na casa do réu, logicamente ele vai desaparecer com ela. Então é evidente que esse contraditório antecipado iria tornar ineficaz a medida. Iria tornar ineficaz. Em razão disso, o juiz defere a busca e apreensão, façamos essa busca e apreensão e no momento posterior abre-se vista dos autos com todas as peças para que o réu possa se manifestar. Bacana? Então, quando eu disser contraditório e ampla defesa na produção de provas no processo penal, lembrem-se desses detalhes. O direito de participar de todos os atos do processo, de toda a produção de prova, em igualdade de condições com a outra parte, com o Ministério Público, por exemplo, e lembrem-se do contraditório postergado ou diferido, tá? A ampla defesa não reclama muita explicação, porque é uma espécie de medida cautelar, certo?
Verdade, é isso aí. Você colocou, o seu nome aparece para mim com arroba e o aliás, que é o nome que você cadastra. Então eu não sei o nome, alguns eu não entendo. Quando vocês fizerem pergunta, pode falar pelo nome de vocês, para que eu possa até mesmo cumprimentá-los e agradecer, tá? A busca e apreensão, além de ser um meio de prova, é uma medida cautelar por excelência, né? Porque ela busca resguardar alguma parte no processo penal. Beleza. Quando nós falamos em ampla defesa, a gente sempre vai levá-los para aquele raciocínio de que é uma somatória da autodefesa e da defesa técnica. E quando eu falo em provas no processo penal, Lavoisier, beleza, Lavoisier? Obrigado, cara. Então, quando eu falo de provas no processo penal, é interessantíssimo entender essa bifurcação da ampla defesa. Defesa técnica mais autodefesa. Explico por quê. Imaginem vocês que ao apresentar a defesa técnica de um cliente meu, eu arrole 4 testemunhas. Eu requeiro a produção de prova testemunhal e coloco ali 4 testemunhas para serem ouvidas. O acusado, quando de seu interrogatório, o juiz fazendo a ele algumas perguntas, ao responder ele menciona o seguinte: doutor, tem uma testemunha que estava presente nos fatos e que pode esclarecer tudo, mas essa testemunha não foi ouvida. Por que isso aconteceu? Porque de repente o advogado não conversou com o réu, porque de repente o advogado não teve acesso ao réu quando apresentou a defesa, porque de repente, ainda que tenha tido acesso, o réu não se lembrava desse nome, lembrou agora durante o depoimento ou assistindo à audiência, as outras testemunhas. Aí nesse caso, a gente pergunta o seguinte: o réu pode requerer a oitiva dessa testemunha que ele se lembrou e que não consta no rol de testemunhas da defesa? Lógico que pode. Por que pode? Porque as provas no processo penal devem obedecer à ampla defesa. E a ampla defesa é um somatório de autodefesa mais defesa técnica. Ou seja, eu só posso afirmar que a ampla defesa se efetivou se, além da defesa técnica produzida por um advogado, nós tivermos a possibilidade de o réu mesmo se defender. E é por isso que o interrogatório é um direito dele. Então vejam bem, ele, no exercício da sua defesa, requer a produção de uma prova. Logicamente, o juiz vai analisar, de acordo com o caso concreto, a pertinência daquela prova ou não. Mas o certo é, o réu pode pedir a produção de uma determinada prova no exercício da sua autodefesa. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Então sigamos agora para um outro princípio. Até para a gente conseguir conduzir a aula com mais tranquilidade, eu vou pedir vocês um favor. Segurem as perguntas, se for o caso, anotem aí do lado. Ao final da aula nós vamos abrir um espaço para essas perguntas e vocês irão repeti-las para mim. Eu teria o maior prazer em responder todas aquelas que estiver ao meu alcance, eu responderei para vocês. Mas no decorrer da aula eu não vou responder, porque quando eu olho para baixo para ler a pergunta, eu acabo perdendo o raciocínio e a linha de discussão que eu estava fazendo. Tá bom, gente? Beleza? Mas não tem problema que ao final da aula eu responderei a todos com o maior prazer. Nós vamos falar agora de um princípio também muito comum de ser cobrado no que se refere... Não, de forma nenhuma, Lourenço. De forma nenhuma, fique à vontade, tá? É só porque eu não tinha avisado antes, mas fiquem à vontade, pode mandar as perguntas ao final que a gente responde com o maior prazer. É muito comum de se cobrar e não... A maioria das pessoas não dão a devida importância, porque esse princípio foi herdado do processo civil, que é o princípio da identidade física do juiz. Na prática, muito pouco se vê obediência a esse princípio, mas em concurso, de vez em quando, aparece uma questão sobre isso. O que nós temos a dizer sobre o princípio da identidade física do juiz? 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Ou seja, o juiz que presidiu a instrução, o juiz que fez a coleta das provas, o juiz que ouviu o réu, que ouviu as testemunhas, que ouviu a vítima, deverá ser ele a proferir a sentença naquele processo. O legislador, evidentemente, quando construiu esse artigo, o legislador que reformou o Código de Processo Penal em 2008, quando herdou esse artigo do Código de Processo Civil, simplesmente tinha o entendimento de que o juiz que teve contato pessoal com a produção das provas, o juiz que ouviu a testemunha, que ouviu a vítima, ouviu o réu, ele está em maiores condições de proferir uma decisão mais justa. Isso por quê? Porque nós sabemos
que a transmissão de emoções durante os depoimentos não vão para a ata, não consta no papel. Por exemplo, se o juiz pergunta à vítima sobre um determinado fato relacionado ao crime do dia, ela pode chorar, se emocionar, gaguejar, ficar nervosa, mas nada disso constará na ata. O que vai constar no seu termo de depoimento é apenas a resposta que ela der. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu creio que vocês estão tendo uma boa visão da minha pessoa nessa transmissão. Imagine se alguém me perguntar, professor, o que é o princípio da identidade física do juiz? E eu fizer a seguinte reação. E começar a gaguejar, começar a olhar para cima, demora para responder. Aí depois eu digo assim, o juiz que vai proferir a sentença é o que assistiu à audiência. O que vai constar na ata é o que eu falei. Mas toda a minha manifestação, que vocês perceberam, que não transmite nenhuma credibilidade, que demonstra ser uma pessoa que não tem segurança do assunto, demonstra ser uma pessoa que está buscando no seu hipotálamo, já que está olhando para cima, uma forma para se preparar e responder a questão, ela não transmite nenhuma credibilidade. O juiz, ao analisar, fazer a livre apreciação das provas, ele vai levar isso em consideração. Pois bem, mas vejam só, esse princípio da busca da identidade física do juiz, ele é um princípio que pode ser relativizado e será relativizado nos casos em que o juiz foi transferido, o juiz está afastado por licença médica ou por férias, ou o juiz foi promovido. Então existem algumas situações que nós não temos condição de obedecer o princípio da identidade física do juiz. Imaginem vocês que o juiz presidiu a instrução, colheu as provas, ouviu o réu, ouviu vítima, ouviu testemunhas. Pouco tempo depois, um mês depois, ele foi transferido para uma outra comarca. Não tem a mínima lógica de, depois de apresentadas as alegações finais, eu ter que mandar esse processo para aquele juiz na outra comarca para ele proferir a sentença. Evidentemente que não. Então o princípio da identidade física do juiz poderá ser relativizado. Mas é interessante saber, porque ele será muito cobrado de vocês um momento ou outro. Às vezes aparece na prova da OAB, concursos tanto da Defensoria como do Ministério Público têm aparecido de vez em quando, e é um princípio interessante. O princípio que nós vamos estudar no processo penal, mais polêmico no que se refere a provas, é a busca da verdade real. Então eu vou dedicar uma atenção especial a este princípio, porque é o princípio mais polêmico que nós temos na atualidade. E eu vou explicar o porquê. O que é o princípio da busca da verdade real? É o princípio segundo o qual o juiz deverá buscar a verdade do que realmente aconteceu, onde quer que essa verdade esteja. Como que eu devo entender isso? Eu devo entender que no processo penal, ao contrário do que acontece no processo civil, o juiz pode ter a iniciativa das provas. Gente, isso é muito grave. O juiz poderá ter a iniciativa de se produzir provas. O juiz pode chamar para si a responsabilidade da produção de provas no processo penal. Eu costumo dizer que isso é o câncer no processo penal democrático, no processo penal constitucional. E eu vou explicar para vocês o porquê. Embora haja muita divergência doutrinária sobre isso, mas é interessante nós entendermos. É lógico que a minha aula não tem aqui a intenção de convencer vocês nem de uma linha doutrinária nem de outra. A nossa aula tem a intenção de preparar vocês para enfrentar esse questionamento ou em provas de concurso, ou em suas provas da graduação, ou em provas da OAB. Vamos entender então o que é essa busca da verdade real. Como a busca da verdade real é um princípio que concede ao juiz o direito de produzir provas, a iniciativa probatória, nós vamos entender da seguinte forma. Digamos que o juiz esteja presidindo uma audiência, ouvindo testemunhas, e de repente ele consegue constatar que a pessoa que realmente esteve presente no local dos fatos não foi arrolada nem como testemunha da defesa, nem como testemunha do Ministério Público. Ou seja, ele percebe que
a testemunha-chave que estava no local, que tem melhores informações para prestar, não foi indicada nem pelo MP, nem pela defesa. O juiz, então, poderá, de ofício, sem que ninguém requeira, ele mesmo determinar a oitiva dessa testemunha. Se vocês observarem, nós temos lá no artigo 209 do Código de Processo Penal exatamente a transcrição literal do que eu acabei de dizer. O juiz poderá determinar a oitiva de outras testemunhas que não aquelas arroladas pela acusação e pela defesa. Pessoal, reflitam comigo, raciocinem comigo essa questão. O juiz poderá determinar a oitiva de uma testemunha que nem o promotor quis ouvir, nem a defesa quis ouvir. A pergunta que eu devo fazer de forma sarcástica é a seguinte: qual é a função desse juiz no processo penal? Até onde eu sei, o processo penal, no sistema acusatório que nós devemos ter, um acusa, outro defende e outro julga. As funções são muito bem definidas, muito bem separadas. Se a função do promotor é acusar, que faça prova da sua acusação. Se a função do advogado é defender, que constitua prova das teses que arguiu. E ao juiz, exatamente, ao juiz inquisidor. Ou seja, nesse momento, o juiz tem apenas que receber as provas e sobre elas fazer a sua apreciação, que nós vamos falar daqui a pouco, de forma livre e produzir a sua decisão. Mas quando o juiz resolve produzir prova, a nosso sentir, ele tomou partido, ele se tornou parcial. E eu trago aqui uma reflexão que é muito dita por Aury Lopes na sua obra. Aury Lopes diz que quando o juiz sai do seu pedestal de julgador e se mistura às partes para produzir prova, ele acaba se tornando parte também. Porque, a bem da verdade, se nós raciocinarmos da seguinte forma: quando o juiz resolveu produzir uma prova, ele já tendenciou ou para um lado ou para o outro. E eu costumo afirmar isso com toda segurança, partindo-se da seguinte reflexão: se o juiz resolve produzir uma prova por conta própria, eu estou convencido, o Arlen, embora não tenha escrito nenhuma doutrina sobre o assunto, mas eu ouso a fazer a seguinte reflexão: o juiz, quando resolve produzir uma prova, é porque ele está em dúvida em relação a alguma coisa. Se ele resolveu produzir essa prova, ele já está convencido de que vai condenar esse réu. Mas, por força do artigo 93, inciso 9º, para ele condenar, ele tem que fundamentar essa decisão. Essa decisão deverá ser fundamentada em alguma prova do processo. Como ele não tem essa prova, ele vai buscá-la. E eu vou explicar a vocês por que eu cheguei a essa conclusão. Observem, ele resolveu produzir uma prova. Ele já está convencido de que quer condenar esse réu, mas com as provas que tem nos autos não será possível. Ele não conseguirá fundamentar a condenação com as provas que tem. Então ele vai buscar a prova que ele precisa para condenar o réu. Aí, certa feita, conversando com um juiz federal aqui da nossa cidade sobre isso, ele me disse: Arlen, eu discordo. Eu posso, eventualmente, determinar a produção de prova para ajudar o réu. Aí eu respondi: eu não acredito que isso vá acontecer. E por que eu não acredito que isso possa acontecer? Porque se você, quando resolveu buscar uma prova, é porque você estava em dúvida, tem algo que você não conseguiu esclarecer, que as partes não esclareceram nos autos, você está em dúvida em relação a alguma coisa, você, para ajudar o réu, não precisa buscar a prova. Basta absolvê-lo com base no indúbio pro réu. Artigo 386, inciso 7º, 6º ou 7º do Código de Processo Penal. Então vejam bem, se o juiz está em dúvida, indúbio pro réu, absolve o réu. O que me faz concluir que quando ele resolve buscar uma prova é porque ele quer condenar. E ele não tem essa prova. O Ministério Público não fez essa prova. Então ele vai buscá-la. Olhem só. Isso faz com que o princípio da busca da verdade real seja hoje o princípio mais polêmico da produção de provas no processo penal. Isso porque são vários os doutrinadores, Aury Lopes, Eugênio Pacelli,
Rômulo Moreira, são doutrinadores que afirmam que o juiz, ao tomar a iniciativa da prova, se tornou parte, se tornou parcial e, portanto, não poderia mais fazer o julgamento daquela causa. Tá? Esse princípio da busca da verdade real ficou conhecido nacionalmente no caso da Eloá, quando a advogada do réu falou com a juíza para ouvir uma testemunha em nome do princípio da busca da verdade real e, infelizmente, a juíza, por um momento de displicência dela, afirmou que esse princípio não existia no processo penal. Então isso ficou conhecido nacionalmente naquela época e hoje ele é, sem dúvida nenhuma, um dos princípios mais polêmicos que nós temos. Por que ele é polêmico? Porque o juiz, ao buscar a verdade do que realmente aconteceu, ele acaba por se tornar parte, ele acaba por se misturar às partes, tá bom? O princípio da busca da verdade real concede ao juiz essa iniciativa probatória. Um outro exemplo que nós temos é no artigo 156 do Código de Processo Penal. Lá estabelece que o ônus da prova incumbe a quem alega, a quem o autor daquela alegação é que tem que provar. Aí no final diz, podendo, entretanto, o juiz de ofício determinar a produção das seguintes provas. Aí vem lá um rol de incisos de situações que o juiz pode, de ofício, sem que ninguém tenha pedido, ele mesmo determinar a produção dessa prova. Pois bem, superamos aí a discussão do princípio da busca da verdade real, passamos a falar sobre o livre convencimento e a íntima convicção. Gente, são dois sistemas de produção de provas, de análise das provas, né? Tem doutrinas que trazem isso na bagagem principiológica, tomara que caia na prova daqui a pouco. Tomara, né, cara? Quem sabe? Já pensou? Que bacana. Nós temos dois sistemas de apreciação da prova. É o sistema do livre convencimento motivado e o sistema da íntima convicção. Esse sistema do livre convencimento motivado, ou também chamado da persuasão racional, é sem dúvida o mais importante e muito interessante entendê-lo. Vamos lá. Dizem que ele é meio evidente. Já ouvi falar isso por aí. Aí se cair na prova, me dê o retorno, que aí eu vou confirmar se é verdade ou não. Costuma adivinhar algumas questões, né, Jorge? Gente, vamos analisar, dissecando cada palavra desse sistema. Livre apreciação motivada, livre convencimento motivado, persuasão racional. O juiz é livre para apreciar as provas que foram produzidas, se convencer e produzir. Mas o princípio da verdade real não dá ensejo a provas ilícitas. Nem sempre, Jorge, nem sempre. Podemos falar um pouco mais disso no final, segura aí para nós que eu te explico, tá? Mas nem sempre, às vezes a prova é lícita, tá? Principalmente porque está autorizado por lei, embora nós tenhamos convicção de que fere preceitos constitucionais, mas essa discussão é doutrinária, mas daqui a pouco eu volto a tocar nesse assunto com vocês, tá joia? Gente, livre convencimento motivado. O juiz vai apreciar livremente as provas. O que significa isso? A defesa produziu 3 provas testemunhais. A acusação produziu 2 provas testemunhais. Quando nós falamos que o juiz é livre para apreciar, ele vai apreciar livremente as provas, não significa dizer, prestem atenção, não significa dizer que o juiz vai escolher qual desses depoimentos que ele vai ler. Não é isso. O juiz será obrigado a apreciar todas as provas. Todas as provas produzidas no processo penal deverão ser apreciadas por ele. Quando falamos que ele é livre, é para produzir o seu convencimento de acordo com a apreciação que ele fez. Pois bem, ele pode ler 3 depoimentos da defesa, 2 do Ministério Público e começar a sua fundamentação dizendo o seguinte: embora as partes tenham produzido 5 provas testemunhais, tenho para mim que a testemunha tal e tal não merece credibilidade em seus depoimentos, pelo que passarei a analisar apenas o outro depoimento. Ou seja, ele apreciou todas as provas, mas livremente se convenceu qual a que ele ia usar na sua fundamentação. Mas o mais importante é que esse livremente tem aí um outro detalhe fundamental. Raciocinem comigo. Esse livremente quer dizer o seguinte: o juiz
não está mais obrigado a analisar as provas de forma tarifada. Aqui nós não temos tarifação de provas. Todas as provas têm o mesmo valor. Observem que o sistema de prova tarifado é um sistema que esteve vigente, vigeu na época do sistema inquisitivo, na época em que o nosso processo era regulado pelo sistema inquisitivo. E o que é o sistema tarifado de provas ou o sistema de tarifação de provas? É o sistema segundo o qual cada prova tem um valor estabelecido na lei. Uma prova tem mais valor do que a outra. Por exemplo, durante muitos anos no Brasil, a confissão era tida como a rainha das provas. O que significa dizer que o réu, a partir do momento que confessava o crime, essa prova era tão importante, ela era a rainha das provas, que não havia necessidade de produzir mais nenhuma outra. Eu não precisava mais ouvir testemunhas, eu não precisava mais fazer busca e apreensão, eu não precisava mais interceptar a ligação telefônica, eu não precisava mais fazer perícia. Por quê? Porque a confissão era a rainha das provas. Tudo bem. Ocorre que com o decorrer dos anos, com a evolução do sistema processual, principalmente depois da Revolução Francesa, nós temos hoje no Brasil o sistema acusatório. E no sistema acusatório não tem uma prova que vale mais do que a outra. Todas as provas têm o mesmo valor. Então, quando se diz que o juiz é livre para apreciar as provas, é porque ele pode dar a uma confissão nenhum valor, como pode dar a uma prova testemunhal muito valor. Exemplo, o réu confessa e o juiz o absolve, fundamentando essa absolvição numa prova testemunhal, alegando que essa confissão poderia estar sendo viciada, poderia ter sido uma confissão obtida por meio de tortura, ou estaria mediante ameaça. O que significa dizer, hoje, confissão não é mais rainha das provas, tá? Isso é muito importante. O sistema da livre apreciação das provas e do convencimento motivado. O juiz aprecia livremente as provas e produz o seu convencimento motivando. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O juiz é obrigado a fundamentar todas as suas decisões. Beleza? Tranquilo? E o sistema da íntima convicção? O sistema da íntima convicção é o sistema que rege a produção de provas no tribunal do júri. Exatamente. O sistema da íntima convicção é aquele sistema oriundo do juramento que o juiz recebe dos jurados ao começar o júri. Vamos lembrá-lo? O juiz, ao sortear os jurados, pede que todos fiquem de pé, estendam a mão direita e pronunciem com ele o seguinte juramento: concito-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir os vossos julgamentos de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. E o jurado, com a mão estendida, responde: assim o prometo. Observem, quando o juiz convida os jurados para julgar, ele diz expressamente, porque está na lei, a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir o vosso julgamento de acordo com a vossa consciência. Observem que não está escrito de acordo com as provas dos autos, de acordo com a lei. Não é isso, é de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. O que para você é justo, independente do que seja justo para o promotor, para a defesa ou para o juiz. Os jurados irão decidir de acordo com a consciência deles e o que eles entendem como justiça. E o mais interessante, vocês vão produzir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Observem que não é os ditames da lei, não é os ditames da doutrina, os ditames da jurisprudência, não é os ditames do processo, os ditames da justiça. Como nós sabemos, justiça não tem nada a ver com lei, justiça não tem nada a ver com direito. Tudo bem? Então vejam só, é em razão disso que os jurados decidem com base na sua íntima convicção. Primeiro, eles não precisam fundamentar por que eles estão decidindo assim. Eles não precisam explicar por que eles estão decidindo assim. Eles não precisam explicar por que eles chegaram a esse raciocínio.
Eles vão decidir com base na íntima convicção que cada um deles tem. Bacana? Tranquilo? Outro princípio muito básico, muito tranquilo, é o princípio da comunhão das provas. Esse princípio é o princípio segundo o qual todas as provas que são produzidas no processo pertencem ao processo, estão destinadas ao julgador. Não existe prova de nenhuma das partes. É incorreto, é feio dizer testemunha de defesa, testemunha de acusação. A testemunha não é da defesa, a testemunha não é da acusação. A testemunha pertence ao processo. Tudo bem? Por que falamos então em princípio da comunhão das provas? Porque as provas que uma parte indica para produzir, ela pode pertencer a outra parte, como por exemplo ao Ministério Público. O caso mais comum é o Ministério Público arrolar uma testemunha e na audiência o promotor desiste de ouvir essa testemunha. O juiz, para deferir essa desistência, deve ouvir a defesa. Deve ouvir a defesa por quê? Porque a defesa tem que se manifestar, porque a prova não pertence só ao promotor. A prova pertence ao processo e a defesa pode insistir na sua oitiva. É isso que é o princípio de comunhão das provas. As provas pertencem ao processo e nenhuma das partes. Bacana? Outro princípio muito interessante. Exatamente, não há hierarquia entre as provas no que se refere lá ao livre convencimento do juiz, correto? Outro detalhe importante é sobre o princípio da não autoincriminação. Esse, nos dias atuais, todos nós sabemos que tem ganhado um tratamento especial pela mídia, muito embora esse tratamento tenha sido mostrado para a sociedade de forma equivocada, mas o princípio da não autoincriminação tem tudo a ver com a produção de provas no processo penal. Por que tem a ver? Porque o princípio da não autoincriminação é o direito que a parte tem de não contribuir com a formação da sua culpa. Observem que lá na Constituição nós temos expressamente dito que o réu tem o direito de ficar calado. É isso que está dito lá, de ficar calado. Mas esse princípio da não autoincriminação, ele tem uma interpretação mais extensiva, porque ele é ele é construído com base no que nós temos no Pacto de São José da Costa Rica e que com certeza quem pode explicar muito melhor isso para vocês é quem está acompanhando nossa aula aí, a professora Vivian, e que com certeza já trocou ideia com vocês sobre isso ao ministrar as suas aulas de direito constitucional, de direitos humanos. Por quê? Porque é do Pacto de São José da Costa Rica que nós temos essa vigência de que o cidadão não é obrigado a contribuir com a formação da sua culpa. O cidadão é a parte hipossuficiente na relação processual. Não se pode exigir dele que contribua com o Estado para a formação da sua culpa. É um princípio de grande relevância, muito importante. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns dias atrás a Vivian transmitindo uma aula sobre o Pacto de São José da Costa Rica, e eu tive a oportunidade de assistir, inclusive um momento onde ela explicava isso. Aqui eu vou trazer para esse contexto a visão do processo penal, tá? Porque é lógico, esse princípio é um princípio de ordem constitucional, trazido de Tratado Internacional de Direitos Humanos. Ele tem abrangência em qualquer procedimento administrativo, judicial, civil, trabalhista, não importa. Agora, aqui nós vamos trazer para o processo penal. O direito de não contribuir com a formação da sua culpa no processo penal tem uma abrangência muito maior. E qual é essa abrangência? Vamos lá. Primeiro, é o direito de ficar calado. Esse é constitucional. O direito de ficar calado está na Constituição Federal, artigo 5º. Agora, quando eu digo o direito de não contribuir com a minha culpa, está embutido aqui, por exemplo, o direito que o réu tem de se recusar a comparecer na audiência. Espera aí, professor, não entendi. Como assim? O réu tem o direito de não comparecer na audiência, porque talvez o seu comparecimento por si só depõe contra você. Vou citar um exemplo muito claro e muito tranquilo. Imaginem vocês que nós estamos no júri, onde nós temos um caso de tentativa de homicídio, onde Filisbino tentou matar Sominino. Filisbino tentou matar Sominino. Sominino é um senhor idoso, magro, estatura baixa, raquítico, coitadinho. Filisbino, o réu, é alto, forte,
estatura elevada, porte físico avantajado. O simples fato de Felizbino comparecer no júri levam os jurados à conclusão de que aquilo é um ato de covardia. Você tem de um lado um brutamontes, do outro lado um franzino, coitado. Então é lógico que eu, advogado de Felizbino, vou dizer: Felizbino, você não vai comparecer no júri. Por que você não vai comparecer no júri? Porque o seu comparecimento te prejudica. O seu comparecimento produz prova contra você. E se Felizbino não comparece, aí eu brinco com os meus alunos: o que os olhos não vê, o coração não sente. Portanto, os jurados podem até condenar Felizbino, mas não vai ser em razão da visão que eles tiveram. Então, o direito de não contribuir com a formação da sua culpa é abrangente, e ele não se limita ao direito de ficar calado, se limita ao direito de não participar da reconstituição, não soprar o etilômetro, não participar da audiência, o direito de não participar de nenhuma outra produção de prova, o direito de não doar sangue para exames. O princípio da não autoincriminação é fundamental ao estudar as provas no processo penal. Tudo bem? Gente, vou falar de um princípio agora que não é o mais polêmico dos princípios, mas é o mais novo. É o que tem sido cobrado com muita frequência em provas de concurso, principalmente de delegado e Ministério Público. É um princípio que raríssimas doutrinas vai falar sobre ele. Penso eu que nas doutrinas, nas novas edições doutrinárias que nós teremos em 2017, eu acredito que nós teremos mais doutrinadores falando sobre ele. Mas atualmente são pouquíssimos os doutrinadores que falam deste princípio. É o princípio da serendipidade. Serendipidade. Eu vou soletrar. S-E-R-E-M de Maria. Não, M não, N de navio, D de dado, I, P-I-D-A-D-E, serendipidade. Isso vem do direito norte-americano, vem do termo serendipity, que significa caso fortuito, encontro casual. Exatamente, José Henrique, né? Exatamente. Vamos lá. O que é o princípio da serendipidade? É o princípio pelo qual as provas são encontradas fortuitamente. Não se esperava encontrar essas provas, mas encontramos. Eu fui fazer a busca e apreensão para apreender armas e acabei encontrando material de prova de pedofilia. A questão é admitido? Essas provas serão admitidas no processo? Eu vou trabalhar com 2 exemplos que irão ajudar muito vocês, mesmo porque daqui a pouco eu vou dividir essa serendipidade em serendipidade de 1º grau e serendipidade de 2º grau. Vamos entender. Imaginem vocês que o promotor, suspeitando... Não conheci o professor, estou gostando muito da aula, professor, obrigado. Valeu, Jorge. Olha só, imaginem que o promotor esteja suspeitando que eu, o Arlen, professor de processo penal, estou traficando drogas da faculdade. O promotor, suspeitando disso, pede ao juiz uma busca e apreensão na minha casa. Uma busca e apreensão para ver se encontra drogas na minha casa. Ao se fazer essa busca e apreensão, eles encontram um arsenal de armas e faz a apreensão dessas armas. Observem que a busca e apreensão foi determinada, foi autorizada pelo juiz para encontrar drogas, não armas, drogas. Mas encontrou armas. Como eu não tenho porte, esse arsenal de armas configura crime de porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma, posse de munição. É crime também. As provas dessa busca e apreensão serve como meio de prova
para me condenar por porte de arma, posse de arma, posse de munição? Vamos entender. Deixa de lado esse exemplo. Vamos para outro exemplo. Imaginem vocês que o promotor suspeite que eu esteja traficando drogas e, portanto, pede uma busca e apreensão por tráfico de drogas. Ao chegar na minha casa e fazer a busca e apreensão, encontra nos equipamentos eletrônicos que foram apreendidos um arsenal. Eu disse arsenal de armas, me veio a palavra em mente novamente, mas é lógico que não é pertinente com o que eu vou falar. Encontra-se um vasto material pornográfico infantil. Prestem atenção nisso. O juiz deferiu a busca e apreensão para se apreender qualquer objeto relacionado com tráfico de drogas. Nos meus computadores foram encontrados um vasto material de pornografia infantil, crimes de pedofilia. Essas provas podem ser usadas contra mim? Tudo bem, vamos entender. O entendimento pacífico, quem melhor explica isso é a doutrina de Guilherme Nutt. Dessa doutrina que eu trago para vocês a seguinte reflexão. Se houver conexão e continência desses fatos que eu descobri com os fatos que eu investigava, a prova será perfeitamente admitida. De novo, se houver conexão e continência dos fatos que eu investigava com os fatos que eu descobri por acaso, a prova é admitida. Isso é o que se chama de serendipidade de primeiro grau. Vamos entender como é isso? Lembra do caso que eles vieram à minha casa fazer uma busca e apreensão procurando drogas? Eles não acharam drogas, mas acharam armas. Armas, tráfico internacional de armas, posse de arma, venda de armas, ilegal, comércio ilegal de armas. Tem a ver com drogas? Tem tudo a ver. Nós sabemos que no Brasil hoje o tráfico de drogas está diretamente ligado ao comércio ilegal de arma de fogo. Principalmente se nós estivermos envolvidos com facção criminosa. Nesse caso, o que nós temos que entender é que o delegado ou o promotor que encontrou esse material deveria levar ao conhecimento, e observem o termo que vou usar, imediatamente ao juiz. Tem que se levar ao conhecimento do juiz imediatamente o encontro dessas provas, para que o juiz possa chancelar a produção dessa prova. Esse foi o termo usado numa prova de concurso recente. O juiz deverá chancelar essa prova. O que significa dizer, eu estou investigando tráfico de drogas, peço o juiz a busca e apreensão, venho aqui, faço a busca e apreensão, encontro armas, levo o resultado dessa busca e apreensão imediatamente ao conhecimento do juiz, o juiz manifesta-se sobre ela, e aí essa prova é legítima, perfeitamente admissível no processo penal. Nesse mesmo processo que eu já respondia por tráfico de drogas, agora eu vou responder por comércio ilegal, por posse de arma de fogo. Tudo bem? Gente, essa é a serendipidade de primeiro grau. Olha a serendipidade de segundo grau. Suspeita-se que eu sou traficante de drogas. Vem à minha casa fazer uma busca e apreensão. Ao chegar aqui, encontra material pornográfico infantil, ou seja, crimes de pedofilia. Tem a ver alguma coisa, crime de pedofilia, com tráfico de drogas? Absolutamente nada a ver. E por não ter nada a ver, significa dizer, nesse caso, as provas não poderão ser utilizadas. Eu não posso responder, nesse processo que apura tráfico de drogas, eu não posso responder por crimes de pedofilia. Nesse caso, essas provas servirão como notícia-crime para que o promotor ou o delegado deflagre uma nova investigação. Observem, essas provas que eu encontrei, esses DVDs, esses vídeos, servirão como notícia-crime
para que o Ministério Público ou o delegado deflagre uma nova investigação por crimes de pedofilia. É o que nós chamamos de serendipidade de segundo grau. Beleza? Tranquilo? Ficou claro? Vamos então mudar de assunto. Passemos agora a falar sobre algumas questões relacionadas a provas no processo penal, que é muito relevante. São os fatos que dispensam prova. Exatamente, Jorge. Será uma nova denúncia, um novo procedimento. Recentemente, eu não me lembro se foi na última ou na penúltima prova da OAB, caiu sobre isso. Os fatos que dispensam prova. E por que isso é importante? Porque são fatos que o promotor não precisará provar, que a defesa não precisa provar, são fatos que o juiz pode não autorizar a produção de provas, fundamentado no fato de que não precisa. Wellington, não é que não serve para o processo. Ela não poderá ser usada nesse processo. No outro que vai abrir, será utilizada como indícios, né? Notícia crime. Aí é lógico que será feita outra busca e apreensão, será feita interceptação telefônica, será feita perícia nesse equipamento que foi encontrado, nesses materiais que foram encontrados. É mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? Exatamente, a notícia crime. Gente, olha só, no processo penal não precisam, dispensa prova. O direito. O promotor não precisa provar que matar alguém é crime. Isso está no artigo 121. Ele precisa apenas provar que Felizbino matou. Só isso. Não precisa provar que matar é crime, porque isso o direito já diz. Artigo 121. Eu não preciso provar também os fatos notórios. O que são fatos notórios? Aí quem estuda, isso é herdado do processo civil. Eu não preciso provar que 25 de dezembro é Natal, eu não preciso provar que 31 de dezembro é Ano Novo. Professor, queria agradecer ao senhor, foi aprovado no último exame pelas suas revisões no periscopo. Show de bola, cara, muito obrigado. Fico muito feliz por isso. Essa é a maior recompensa que nós, professores, temos. Fico muito feliz, muito obrigado. Parabéns, sucesso, tá, na sua carreira. Vai tentar a segunda etapa ainda, correto? Gente, olha só, os fatos notórios, tranquilo. Nós temos agora, inclusive, se eu não estou enganado, foi essa que caiu na prova, fatos axiomáticos. Os fatos axiomáticos dispensa a produção de provas no processo penal. E o que é fato axiomático? Vem de axioma. É aquele fato que traz consigo uma carga de verdade, uma carga absoluta de conclusão muito grande. É o fato que te permite chegar a uma conclusão sem dúvida. É um fato que diz por si só. Exemplo, se você chega no local do crime, você é policial, chega no local do crime, encontra um corpo. Próximo desse corpo, a uns 30 centímetros, você encontra uma cabeça. Você percebe que o corpo foi decapitado. Você percebe que há sinais de corte, muito sangramento na região do pescoço e na cabeça que você encontrou. Será que é necessário fazer uma necropsia nesse corpo para descobrir a causa-morte? Evidente que não. É lógico que a causa-mortes ali é a decapitação. Isso é um fato axiomático. Lógico. Você chega para fazer uma abordagem no local de um crime de furto, encontra a loja revirada, muitos objetos subtraídos e a porta de aço da loja arrombada, quebrada, estourada. Você precisa determinar a produção de uma prova pericial para descobrir por onde que o ladrão entrou no estabelecimento comercial? Lógico que não. Isso é um fato axiomático. Você vai pedir na produção de prova que seja realizada uma perícia para que descubra por onde que o ladrão entrou no estabelecimento. E o juiz vai colocar, tratando-se de fato axiomático, indefiro a produção de prova. Outra situação, não se requer prova no processo penal a presunção legal. Essa é tranquila e é bacana também. O que é a presunção legal? Aquilo que a própria lei já presumiu como verdade. Exemplo, eu não preciso, ou o promotor não precisa, ficar tentando provar que o réu tinha conhecimento do que ele fazia. Se ele tem 17 anos, não importa.
Isso é uma presunção legal. Ele não responde pelo crime, ele responde por ato infracional. Não adianta o promotor ficar no processo tentando provar que ele... Não adianta ele ficar tentando provar que o réu sabia o que estava fazendo. Isso não importa, não se exige essa prova no processo penal, porque há uma presunção legal de que ele é inimputável. Então não precisa eu produzir provas para dizer que ele sabia o que estava fazendo. Essa prova não vai servir de nada, já que no processo penal só responde por crime quem tem mais de 18 anos no direito penal. Bacana? Tranquilo? Tudo bem. Pessoal, por horas nós vamos ficar com essa parte de teoria geral da prova, tá? Provavelmente no fim da tarde eu vou falar sobre meios de prova. Agora nós vamos dar uma pausa, eu vou abrir um espaço aqui para responder as perguntas dos colegas, caso queiram. Aqueles que eventualmente anotaram alguma pergunta aí durante a transmissão da aula, eu vou dedicar esse espaço para responder dentro das nossas possibilidades as perguntas que vocês, as dúvidas que vocês tiveram no decorrer da aula. Tudo bem? Então, nós estamos a partir de agora liberados para ouvir essas perguntas. E no final da tarde eu vou trazer para vocês o estudo sobre os meios de prova. Aí nós vamos falar de algumas delas. Prova testemunhal, busca e apreensão, nós vamos falar do reconhecimento de pessoas e coisas, tá? Alguns meios específicos. Muito boa aula, professor, parabéns, muito obrigado, Rodrigo, valeu. Professor, pode indicar um livro de teses jurídicas criminais? Jorge, como assim? Teses, você quer teses da defesa? Seria isso? Explica para nós aí, teses da defesa. Ó, veja bem, eu não tenho aqui agora em mãos, não lembro o nome, de um livro exclusivo de tese de defesa, mas tem um livro no escritório que eu utilizo muito. Eu vou pedir para que você me mande um e-mail, porque eu não lembro o nome desse autor, não é um autor conhecido, mas é uma obra que eu tive acesso e gostei muito. Então você vai mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é o Arlen, W-A-R-L-E de escola, M de Maria. Então o Arlen, arlenfreireadvogados.com.br. Você pode ir também direto no site, no Google, digitar lá o Arlen Freire Advogados, tem o nosso site, você entra no nosso site, lá tem muito material também, tem videoaulas lá, tá, pessoal? Tem uma área de espaço acadêmico lá que eu dedico aos nossos alunos. Vocês entram lá, manda esse e-mail para mim, Jorge, que eu respondo para você. Obrigado pelo compartilhamento de informações. Valeu, Rodrigo, você tá sumido, cara. Só porque tá formando, sumiu demais. Jamile Mendes, terminologia da prova. Valeu, Jorge, beleza. Jamile, o que você quer saber sobre terminologia da prova? Vamos lá. Eu vou aguardar, caso ninguém tenha mais perguntas, eu vou encerrar a transmissão. Na busca da verdade real, o juiz pode arrolar quantas